Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Esse aqui vai ser o vídeo sobre carro a gás, né? E aí a gente vai estar falando um pouco sobre o balanço financeiro disso daí, se você tem um kit gás no teu carro, quanto que você economiza, se você está a fim de colocar um, né, de fazer a instalação, quanto que o governo te dá de alguns benefícios ali, de descontos, e se vale a pena você comprar também um carro que já tenha gás, ou se você for vender, se vai ter alguma depreciação ou não. Tudo isso aí eu vou estar falando nesse vídeo, e então fica ligado aí, vamos para a pauta. Então a primeira coisa que eu vi aqui, pessoal, eu vou estar listando e vou estar colocando todas as contas, e aí vocês adaptam para o caso de vocês, tá? Talvez o valor do carro de vocês vai mudar, talvez o consumo também. Então a gente vai estar falando aqui no decorrer do vídeo, eu passo para vocês, beleza? Então aqui, numa média, tá? O gás hoje ele tá R$ 4,50 mais ou menos nos postos, e a gente tem uma instalação de mais ou menos R$ 6.000 no total, tá? Tanto para poder fazer a verificação dos documentos, né, homologar e tudo certinho, e mais a instalação, isso daí em média, tá? Então vê na tua região e vai seguindo aqui a nossa conta, faz para você, você vai entender exatamente qual é o teu cenário, beleza? E aí assim, consumo médio, cara, o consumo médio do carro é mais ou menos 3,2, né, quilos por metro cúbico, tá? Quando você tem o GNV aí. A distância percorrida por ano, a gente vai estar falando aí de mais ou menos 10.000 quilômetros, então 10.000 quilômetros é até um bom parâmetro para quando você for comprar um carro usado, você dá uma olhada, porque provavelmente vai estar entre os 10.000 de média, tá? Durante todo o período ali do carro. Então um carro de 10 anos, mais ou menos uns 100.000 rodado, é uma média boa, assim, para você considerar que é um carro que roda normal, tá? Nada além disso. O consumo de GNV, então, vai ficar aí 10.000, né, que é o quilômetro rodado, sobre os 13,12, vai te dar ali mais ou menos 757 metros cúbicos, beleza? E aí, gasto com GNV no ano, é só multiplicar isso daí pelo valor do GNV médio ali, que vai dar uns R$ 3.409 no ano que você gasta se você rodar no GNV 10.000 km por ano, tá? E aí eu coloquei um particular aqui, que nem todo mundo faz, mas é uma dica para quem tem e deveria fazer, tá? É ter um pouco de gasolina sempre no tanque, tá? Você vai ver sempre carros a gás, principalmente quando você vai pegar um carro de aplicativo, que ele vai ter um pouquinho de combustível ali, ou vai estar uma luz de reserva acesa, porque o carro está sempre dando reserva, mas a pessoa sempre está colocando alguma coisa, porque, querendo ou não, ele vai utilizar, tá? Então, às vezes acontece de, na partida, ele utilizar isso manualmente, e ultimamente com as programáveis já, né, o GNV com a injeção um pouco mais esperta ali, programada para isso, ela vai usar até o carro esquentar um tanto de gasolina. Então aqui eu coloquei também na conta que seria mais ou menos 3 litros por semana, deu 156 litros ali no ano, 52 semanas no ano, tá? Já tive o carro com GNV aqui na família, a gente gastava mais ou menos isso mesmo, tá? A gente gastava a cada 15 dias a gente colocava uns R$ 50 ali. É importante também ter, porque às vezes vai subir uma ladeira, às vezes o carro tá cheio e tal, e aí você vê que o carro tá mais fraco, não é bom você tá forçando ele, aí você joga para gasolina, sobe, depois muda, então isso é bem comum, tá? E aí, no total, no ano, somando tudo, né, você vai ter ali R$ 4.366,95, tá? E esse a gente fecha o carro GNV, consumo carro GNV. Agora a gente vai para o carro gasolina, tá? O carro gasolina ele vai fazer vai ter um preço médio de 6,14 por litro, o preço médio da gasolina aí no Brasil, tá? E o consumo vai estar em 13 km por litro, bem parecido com o de antes, lembrando que esse consumo é um consumo de cenário misto, tá? Tanto para rodovia, né, quanto para cidade. Beleza? E distância percorrida, a mesma coisa, considerei igual. O consumo ali vai ser de gasolina no ano vai ser de 769,23 litros. O valor total gasto vai ser de 4.723. Então a diferençazinha está dando de 356,12, tá? Esse valor é a economia que você tem com o gás, basicamente, no ano. Ok? Então a gente vai separar aí por ano. E eu, lembrando que, né, não coloquei a instalação ainda, essa instalação de 6.000, por quê? Porque é uma instalação que você, com o tempo,
aquilo ali vai se pagando, né, até compensar. A gente vai até ver em quantos anos você demoraria para poder pagar o que você investiu no carro a gás, beleza? Então aqui a gente vai entrar num quesito IPVA agora, que é também um valor anual. Então o IPVA ele varia de 1 a 6%. Geralmente vai estar em torno de 4%, tá? Igual aqui no Rio de Janeiro é 4%, até estou colocando aí para vocês, né, a pesquisa aqui. E aí eu tenho o carro normal, a gasolina 4%, GNV 1,5%, que é o desconto que o pessoal ganha, tá? Em relação a ter o GNV no carro, você já tem esse desconto. O valor médio do carro que eu estou considerando aqui é um valor de R$90 mil. Então a gente vê que os carros populares, né, nesse ano estão mais ou menos em torno disso. Peguei ali um Polo ali, Hyundai HB20, mais ou menos ali, a gente vai estar em R$90 mil. Lógico, né? Passa para o seu cenário aí e faz as contas para entender direitinho. Só estou explicando dessa forma para você conseguir fazer e ver que é bem simples, tá? Então a gente tem o valor médio do carro de R$90 mil. Se ele tiver o GNV, ele vai ter um IPVA de R$1.350. Se for gasolina, R$3.600, ok? Então a gente vai ter um débito aí somado, né, de combustível com IPVA de R$6.606. Isso daí é um mais o outro, né? Então é como se fosse o valor que você está ganhando em relação ao da gasolina no ano, tá? R$2.606. Manutenção anual. A manutenção anual começa a ser um pouquinho diferente, porque no carro a gasolina, mais ou menos de 4 em 4 anos, você troca a vela e você troca e faz uma limpeza de bico, por exemplo. Tá? No GNV, você vai ter que fazer isso aí na metade do tempo. Vai ter que fazer a limpeza, isso quando não precisa trocar os bicos, mas se você fizer direitinho aí a usar o combustível, né, a gasolina, no início ali, com carro frio, antes de chegar em casa você usa também, vou estar falando um pouquinho mais detalhado em relação a isso, mas se você fizer direitinho, você consegue fazer só uma limpeza ali, uma lubrificaçãozinha, vela e tal, e sem problema. Beleza? Então a gente vai ter ali débito em relação a combustível, IPVA e manutenção. Quando a gente for ver isso daí, a gente vai ter 2.356,12 por ano, tá? Isso daí positivo para o GNV. Em relação à manutenção, a gente é um pouquinho mais negativo, né? Porque você faz a troca antes, mas depois no final, somando tudo ali no ano, ainda assim vai compensar, beleza? E aí a gente vai ter a depreciação. A depreciação de tabela FIPE, a gente vai ter uma depreciação de 10% a mais do que um carro comum, do que o carro a gasolina, tá? Um carro flex, por exemplo. Então, na depreciação, quando você vai comprar um carro, geralmente quando ele tem GNV, praticamente os 10% ali você já ganhou por ele ter GNV. Justamente porque há uma instalação, há uma questão de revisão do sistema de gás realmente. Então, esse sistema ali ele vai precisar ter uma manutenção e você não sabe por conta do histórico do carro, só se o proprietário tem todo o histórico ali de que foi feito e tal, e aí assim ele consegue vender um pouquinho mais caro, mas assim, via de regra vai ser 10% menos, tá? Já é depreciado, infelizmente. Então um carro de 60 mil, mais ou menos, só para a gente ter mais ou menos na base, né? Porque a gente já está falando de um carro usado, então um carro de 60 mil usado, um seminovo, ele vai ter, o gás já vai ter uma depreciação, e aí vai ser de 6 mil, tá? 10% de 60 mil, os 6 mil, mais 6 mil de instalação, porque agora que a gente está falando de gastos que não são anuais. Então já nesses gastos aqui de revenda, que a gente já coloca a instalação dentro, em cima, a gente vai para 12 mil reais. Então 12 mil reais do que? Da revenda, 6 mil reais, mais 6 mil reais da instalação. Beleza, então 12 mil. E aí a gente vem para um balanço ano a ano. Então no primeiro ano a gente vai ter positivo 2.356,12, que é o anual lá que a gente fez na conta, menos 12 mil, que é o inicial negativo para o GNV. A gente vai estar com 9.393. No segundo ano, mesma coisa, menos os 9.393 que a gente achou, 7 mil e alguma coisa. Depois mesma coisa, assim vai, né, sucessivamente. Terceiro ano, aí a gente já vai para 4.600, no quarto ano já vai para 2.316, isso tudo negativo ainda, e no quinto ano já começa a ficar positivo com 39,60. Então esses balanços de gastos, eles vão
acabar sendo positivo quando você chegar no 5º ano. Aí vai compensar, vai pagar toda a sua depreciação do carro e a questão da instalação que você pagou. Então é basicamente isso, você compra um carro talvez zero ou um seminovo, usa 5 anos, ele vai começar a te dar um balanço positivo, tá? E aí assim, para poder fechar, quando a gente olha para se vale a pena ou não, se você seguir umas boas práticas, que é o que? Gasolina, tá sempre colocando, você usa ela antes de sair de casa, logo quando o carro tá frio, você usa a gasolina, ou se o sistema for automático, beleza, usa gasolina. Ladeira também utiliza para não forçar o carro, desligou, beleza, tudo certo, continua. Antes de chegar em casa, liga de novo porque quando você desliga o carro, é interessante que a gasolina tenha passado no seu bico injetor no último momento para poder dar uma lubrificação. A gasolina é um pouco mais oleosa do que o gás, né? O gás ele é muito seco, então por ele ser seco, ele vai danificando algumas peças ali, as mangueiras, né, os bicos, as linhas e tudo mais, até o pistão realmente, tá? Então é importante que você, antes de desligar, também utilize a gasolina. Agora, será que você vai lembrar de fazer isso tudo? Talvez não. E aí a depreciação continua. Se você fizer isso e conseguir provar para o comprador, talvez ele valorize um pouquinho mais. Mas é difícil, tá? É bem difícil. Bom, acho que era isso. Revisões tem que ser feito também. GNV, é importante que você faça uma revisão no sistema de GNV. Aí a própria empresa de instalação geralmente ela tem, tá, esse serviço aí para revisões e algumas regulagens. Então eu lembro que quando eu andava no carro daqui da família, que a gente não tem mais com GNV, hoje já não compensa mais para a gente aqui na região, a gente tinha que fazer algumas revisões de regulagem. Às vezes tinha que levar lá no rapaz, o cara passava ali, reprogramava, pô, agora acho que ficou legal. E aí às vezes tinha uma questão de falha, às vezes estava viajando, pô, o carro começava a falhar sem muito porquê, às vezes nem estava numa ladeira assim, você reduzia a marcha. Teve uma vez que a gente nem conseguiu subir a serra numa viagem que a gente estava fazendo, a gente teve que passar para gasolina 100%, porque não estava subindo, estava reduzindo para segunda, de primeira o carro quase não subia. Então assim, é um fator que complica, tá? Agora, deixando de lado um pouquinho as contas aqui, falando um pouco sobre minha opinião. Minha opinião hoje é a seguinte: se você tem um carro já que você possa comprar a gás, e mesmo assim ele está barato, e você precisa realmente ter esse desconto de IPVA, você não consegue manter, por exemplo, talvez valha a pena. Faça essas contas aqui, entenda se compensa para você, tá? Porque se você já comprar o carro a gás e você já tem uma procedência, por exemplo, é um teu amigo, é um teu parente, você já sabe que já tem o gás, você não precisa gastar com gás, e a depreciação do carro já está feita porque você já está pagando um carro a gás, então assim, você já vai ter uma boa parte dessa dívida aí, desse débito já positivo para você. Então você não vai levar 5 anos para poder ter essa depreciação e aí conseguir ganhar com isso, tá? Durante os anos. Então presta bem atenção nisso. Se você for fazer a conta, que é bem simples, a princípio qualquer coisa pode comentar aí, eu faço um passo a passo, mas faça a conta na tua realidade. Meu carro já tem, não preciso instalar, tire 6 mil, tá? A depreciação, poxa, meu carro, vamos supor que ele já é um carro mais antigo, vamos colocar aí 30, 40 mil reais. 30, 40 mil reais, 10%, fácil, 3 mil, 4 mil, para 30 mil, para 40 mil. Então você vai perder isso na hora da sua venda, em relação à tabela FIP, tá? Coloca isso na conta, esses 3, 4 mil, e aí você vai fazendo o débito que vai chegar no valor, ok? Por que eu não indico o carro a gás? Primeira coisa, não é bacana, não é confortável para você subir uma serra ali, não saber se o carro vai subir ou não. Não é confortável para você ter que fazer manutenções, e muitas vezes, se você não conhece de mecânica, o mecânico vai acabar cobrando uma coisa a mais, tal. Infelizmente, né, no Brasil, né, basicamente na maioria dos lugares a gente vê isso acontecendo. Então tem que tomar muito cuidado. Se você não conhece, não consegue fazer a manutenção por você mesmo, provavelmente você vai estar gastando bem a mais nas revisões, tá?
e pode te deixar na mão, entre aspas, o carro, porque você vai estar contando que você pode usar o gás. Então, vou fazer uma viagem, enche a botija de gás e vão viajar e tá tudo certo. Não, muitas vezes você precisa botar, vamos ter que colocar uns 100 reais de gasolina ali, porque vai que dá problema. Então é sempre uma preocupação. Outra coisa é o teu porta-mala. Seu porta-mala ele vai ser prejudicado, né? Ou se você conseguir colocar em outro lugar, mas hoje em dia é até proibido você colocar debaixo do carro. Então vai ter uma questão do porta-mala também. E algumas dificuldades em relação à revenda, né? Igual eu já falei. Basicamente é isso. Então, pessoal, vai para os números, eu acho que fica mais factual, né? Você entender se vale a pena ou não. Antigamente valia mais, porque o gás era mais barato, né? E aí ficava mais fácil. Os carros também não consumiam tanto, quer dizer, consumiam mais, né? Não eram tão econômicos, não tem valido muito a pena. Beleza? Essa aí é a minha opinião. Eu queria muito que vocês comentassem aí se vocês acham que vale a pena, se na região de vocês vale. Porque assim, tudo que a gente pegou aqui foi uma média, né? Então, essa média é uma realidade mediana que eu peguei de todo o Brasil, vamos colocar assim, para os carros, para o consumo, para o valor do GNV em si, né? Então, dependendo da conta que você fizer, talvez valha a pena. Então, faz a conta, manda aí que a gente pode discutir. Inclusive, você fala assim, cara, no meu deu muito certo, vale muito a pena. Legal, beleza? Então é sempre isso aí, Consciência e Engenharia, um vídeo que eu gostei bastante da gente focando no que é o real, factual, e não em história, entendeu? Passando para matemática, passando para o papel, entendendo a realidade. Fechou? Valeu, pessoal, até mais. Sempre com